presidente da Associação Espírita Consolação e Vida em Águeda e é um dos mais dinâmicos e amigos e fraternos colaboradores no movimento espírita. Uma pessoa que está sempre pronta para tudo e para todos. E é com muita alegria que te recebemos, Luténio. Sejas bem-vindo e a casa é tua. Se alguém tem alguma música que fale agora, o cálice para sempre. Muito boa tarde para todos, o nosso abraço fraterno, a nossa alegria de aqui estarmos participando, parabenizando desde já as 13ª jornadas e agradecendo a oportunidade de colaborarmos ao longo dela. A nossa proposta dentro do tema da paz social, que nos foi incumbido, é o tema da violência doméstica. Violência doméstica essa que nos suscita muitas reflexões no encontro desta tarde. Um homem, após ser despedido, fica profundamente revoltado, encolerizado e pensa numa forma de vingar-se daquilo que ele entendeu como mal que lhe fizeram. Escreve uma carta onde nela coloca ameaças profundas, severas, acerca da vida do seu diretor da oficina onde até então trabalhava. O diretor, ao receber a carta, tem a oportunidade de lê-la e observar ali uma profunda agressão. Fica automaticamente transtornado, também, por sua vez, revoltado e encolerizado. É tomado repentinamente de uma fúria brutal e ainda em mente com aquelas palavras que a carta traduzia, ele observa que o subchefe havia deixado uma pequena peça no caminho. Ele chama o subchefe e descarrega, encolerizado, toda a fúria e revolta daquela agressão que havia recebido anteriormente. O subchefe, revoltado, indignado pela chamada de atenção áspera, com palavras duras e cruéis, por sua vez, também torna-se neurastênico. Dá alguns passos e observa que estava próximo da hora do almoço. Dirige-se para o seu lar. E ao chegar em casa, encontra a esposa, feliz e harmoniosa por recebê-lo naquele momento da refeição, e julgando que um determinado cuidado da parte dela em limpar os seus sapatos não estava assim tão bem feito, descarrega sobre a esposa o olhar enfurecido, gestos brutos, palavras cruéis, xingou, reclamou, esmurrou a mesa. E a sua esposa recebe aquela carga vibratória negativa, profundamente surpresa pela atitude que o esposo toma repentinamente, quando ela não poderia esperar por aquilo, uma vez que ele de manhã, ao sair para o trabalho, havia estado muito bem, muito tranquilo, em paz.
Isso que observamos nessa história singela é aquilo que vamos encontrar em nossa sociedade. A dor, o infortúnio, a perturbação, tomando frente dos nossos lares, dos nossos grupos familiares, repentinamente, subitamente, para ali se instalar uma pequena, uma modesta ou ainda uma grandiosa guerra, porém num lugar que estrategicamente podemos dizer que requer um cuidado muito maior do que o mundo em que vivemos. É dentro dessa visão que vamos encontrar a família sofrendo agressões sucessivas no campo da violência. A busca incessante pela conquista de paz. Paz íntima, paz pessoal, paz em família, paz no lar. Ora, é justamente isso que eu não tenho. Posso até dizer, afirmarão alguns, que no meu caso, em família, nós vivemos constantemente em guerra. É a família a célula da sociedade. E uma família doente, ferida pela violência, é uma estrutura da sociedade que se encontra enferma. E quando temos uma família doente, podemos dizer que temos mesmo toda uma sociedade enferma, perturbada. É a família que hoje nós buscamos fazer uma reflexão acerca de como podemos contribuir, não apenas na nossa, mas em todas aquelas em que vamos contactando direto ou indiretamente, contribuindo, levando na alma alguma contribuição para que a paz ali se instale. Atualmente, encontramos mesmo, diante da questão da violência doméstica, chamadas de atenção acerca da violência no namoro. E nós faríamos a seguinte questão: será namoro ou será qualquer outra coisa com o nome de namoro, aonde já começa desde cedo observar sinais de violência marcada? É justamente no namoro, nessa fase de encanto, de conquista, que mais ternura, mais doçura, mais amor, mais paz se procura no entendimento daqueles seres que estão construindo aquela relação de paz, aquela relação de amor. Podemos até dizer que este indício de violência, ainda no namoro, deve ser um alerta para todos aqueles que eventualmente poderão estar passando por momentos assim, saindo da ilusão de que depois você consertará ele ou ela com o tempo, dando o seu jeitinho. É desde esse momento que já observamos o ímpeto, a inclinação, a característica de quem nós temos do nosso lado. E aí, vale uma ponte, um passo a mais, para compreendermos a violência doméstica. As notícias são terríveis. Os dados que nos trazem, seja em Portugal, seja no mundo, são cruéis. Deixa-nos muita dor, íntima e coletiva. Se a família encontra-se assim, poderemos perguntar como estarão outras
instituições. Se a família está sofrendo desta ausência de paz, desta falta de respeito de um para com o outro, dessa falta de companheirismo, porque não podemos pensar apenas na violência doméstica, na atitude do homem para com a mulher. Temos que compreender a violência doméstica daquele que, temporariamente, encontra-se mais forte contra aquele que encontra-se mais fragilizado. Encontraremos a mulher, encontraremos o homem, a criança, o jovem, o idoso, o enfermo. É nessa luta, é nessa dor, é nessa conquista que todos nós podemos pensar qual é a realidade familiar em que vivo. Ou qual é a realidade familiar de que sou originário. Como é que papai e mamãe comportavam-se? Ou aqueles que me educaram, que foram responsáveis pela minha educação, pelos meus cuidados, como é que eles me trataram? Podemos refletir, e eu hoje, com família constituída, ou pensando em constituir, ou numa relação com a expectativa de que as coisas amadureçam, cresçam, evoluam, como é que eu estou diante do outro? Como estou manifestando o meu respeito pelo companheiro, pela companheira? E podemos mesmo lançar uma expectativa em relação ao futuro, dentro da minha realidade de família atual. Eu tenho paz, eu tenho amor. Se tenho, que bom. Se não tenho, o que deverei fazer para poder alcançar esta paz, esta harmonia dentro do lar? Porque por vezes, em diversos momentos, temos a ocorrência de momentos alegres e felizes, ainda que pontuais, em nossas vidas. Mas quando sentimos que no seio do nosso lar ainda não temos a paz que gostaríamos, ainda não temos o respeito que gostaríamos, a consideração, a ternura, é algo que nos deixa, por vezes, com um certo vazio, com a percepção de que se não estamos no meio de uma guerra, nós estamos vivendo o transtorno de uma guerrilha. Se ela não toma as páginas primeiras dos jornais, é a altura de perguntarmos: como é que está tomando o meu coração? Como é que tenho vivido dentro dessa realidade? E o que posso fazer diante da violência no lar? A violência doméstica, essa chaga que nós procuramos compreender, que nós procuramos entender, para naturalmente encontrarmos também soluções, dá-nos o convite para buscarmos recursos. Mas que recursos? Se por vezes estamos diante de uma guerra, ora veja, os nossos recursos deverão ser, naturalmente, algumas armas. Nós precisamos de lutar, de combater. E como é que poderemos fazer isso? Para buscarmos uma arma infalível, uma arma eficaz e uma arma duradoura, tem de ser algo que nos transforme e possa naturalmente modificar a realidade que nos envolve. Recordando a história
que mencionávamos há pouco, quando aquela esposa recebe no lar o marido, que chega para a hora do almoço e lhe descarrega toda a fúria de uma ofensa, de uma guerra, de uma violência que ele sofrera no trabalho, ela também é tomada de cólera, ela também é tomada de um impulso violento, dirige-se para a cozinha, encontra a sua empregada e compreende que aquele mal-estar entre ela e o esposo, a responsável, naturalmente, era a empregada. Desforra sobre a empregada toda a sua revolta. A empregada, naturalmente, entende que ela não tinha sido responsável por aquilo. Era muito jovem, não poderia perceber que relações ela poderia ter com aquele fato. Apeteceu-lhe partir a louça, pratos, xícaras, mas ela teria que ressarcir a patroa qualquer prejuízo dessa natureza. Não podendo exteriorizar a sua ira, ela sai para o quintal e ali encontra um cachorro pachorrento que descansava após o almoço e descarrega um pontapé sobre o cãozinho, que, surpreendido por aquela agressão, sai transtornado para o meio da rua. E naquela sua loucura, a primeira pessoa que encontra o animal acaba por morder. Agride uma senhora que passava pela via pública. Ela se vê surpreendida, um cão, provavelmente um cão vadio, ou será de alguém, não importa quem seja, olha o que me fez, olha o mal-estar, ela grita, ela esperneia. Os populares acercam-se e lhe conduzem até uma farmácia próxima. Ela entra aos gritos na farmácia, todos se mobilizam para que pudessem acudi-la. E naquele momento, ali encontrava-se um enfermeiro, gentil, bondoso, tranquilo até então. Aproxima-se e, ao começar a lhe limpar a ferida e lhe dar os primeiros tratos, ela revolta-se e descarrega sobre ele todos os palavrões, todos os xingamentos que conhecia, chama-o de irresponsável, chama ainda de inexperiente, ameaça e chega ao ponto de levantar-se e esbofetear aquele jovem na face. Ele fica transtornado, não consegue conter em si. As pessoas à sua volta procuram serenar os ânimos e a patroa, naturalmente, procura compreender aquela paciente que adentrou a sua farmácia. O jovem enfermeiro afasta-se e dirige-se para casa. Era fim da tarde. E ao ali adentrar, ele abre a porta da casa e encontra a sua mãezinha, cabelos grisalhos, muito dócil, muito afável, e ele procura descarregar sobre ela aquela onda de ódio, de violência, que até então havia contaminado todos que estavam diante da sua frente. E ele lhe diz: a culpa é sua, a senhora é a responsável por tudo isso que tenho de passar. Eu tenho de trabalhar para lhe sustentar, mamã. A senhora é a responsável. Imagina o que me aconteceu. Eu estou revoltado, eu estou furioso. E os seus olhos quase que saltavam em direção à mãezinha. Ela de estatura menor, endereça-lhe o olhar, aproxima-se do filho e, diante daquela violência, daquela agressão profunda, justamente dos lábios de quem ela mais amava, que é o que costuma acontecer na grande maioria dos casos, ela aproxima-se, segura-lhe os braços e lhe diz: ah, meu filho,
Ah, meu filho, você me desculpa, você me perdoe. Eu reconheço que você tem feito muitos esforços para me prestar cuidados. Você tem sido um filho incansável. Você, meu querido, você está doente, você está cansado. Ande, tome um banho, descanse e depois iremos cuidar da nossa refeição. Diante daquela onda de ódio, aquele coração sereno e pacificado foi capaz de interromper ali aquela avalanche de violência, de guerra, de tormento, de tortura, que foi contaminando um a um, que começou no trabalho, atravessou a via pública, adentrou um lar, saiu de um lar e agora volta novamente a entrar pelas portas de um lar, como tantas vezes, infelizmente, ocorre em muitos lares por esse mundo afora. É nesse instante que aqueles olhos do jovem enfermeiro transtornado de cólera, eles se enchem de lágrimas, elas escorrem, a sua mãezinha lhe abraça, também com as lágrimas de compreensão e ternura, vibrando-lhe paz e harmonia. E ele ali lhe diz: mamãe, me perdoe, eu realmente estou muito nervoso, tive um contratempo no trabalho, a senhora não fale mais, eu lhe compreendo, eu lhe entendo, meu filho. As horas, os momentos que se seguiram daquele encontro, foi um instante em que, enquanto aquele jovem se refazia e se preparava para vir para a mesa, ela, que muito modestamente tudo preparou, ele senta e ela lhe diz: meu filho, vamos orar, vamos recordar Jesus em nosso lar, vamos recordar a presença do Mestre, para que possamos respirar a paz que todos buscamos. Eles oram, fazem a sua refeição. E aquela noite, que poderia ser mais uma noite de tormento, de guerra, de infelicidade, em tantos lares pelo mundo afora, ali se encontrava uma noite de paz. Meus amigos, minhas amigas, companheiros que hoje nos reunimos aqui em Caldas, outros que nos acompanham pela net, a nossa proposta da arma infalível para a violência doméstica, para a violência que está no nosso lar, ela encontra-se também conosco. Ela tem o grande poder de transformar-nos e transformar, ainda que mais lentamente, aqueles que respiram o mesmo ar dentro da nossa vida, em nossos lares. Que possamos vivenciar nessas jornadas que nos trazem o convite para a paz social, para que levemos também a paz para os nossos lares, para os nossos núcleos familiares, porque por vezes nós temos guerreiros, tiranos, tiranas, guerrilheiras, dentro do próprio seio do lar. E é ali, dentro dessa visão, dentro dessa proposta de arma infalível, que é o amor, traduzido em paz, ou a paz, traduzida em amor, que nós poderemos entender e receber em nossa família, em nosso lar, conceber como o melhor lugar do mundo. Se ainda não é o melhor lugar do mundo, devemos trabalhar, devemos nos esforçar
para que ele seja, em nossas vidas, o melhor lugar do mundo. Muito obrigado e muita paz para todos. Muito obrigada, Dr. Lutênio, por esta brilhante apresentação. Na sua história, a mãe possivelmente era a única que já tinha conhecimento do pacificómetro. Este pacificómetro encontra-se lá em cima, junto da recepção. Peguem um, analisem, vejam, distribuam, está muito interessante. Não poderíamos também deixar de agradecer todo o apoio que o Dr. Lutênio tem dado no périplo com o professor